Já começou no Instagram, começou no Facebook. Graças a Deus. Gente querida do meu coração, a paz de Jesus na vida de vocês. Gente, eu quero falar hoje sobre um assunto que eu sei que vai falar com todo mundo. Você pode ser novo de evangelho, você pode ser velho de evangelho, você pode estar chegando agora na igreja, você já pode estar na igreja faz muitos anos. Verusca, um beijo, querida Jéssica, que bom que vocês estão aí. Luiz Paulo, Sol, que legal vocês aí. Gente, esse assunto ele vai ser uma realidade e uma necessidade para a sua vida para sempre. Sempre, sempre, sempre. Você pode ter, quanto você quiser de conhecimento bíblico, você pode ter quanto você quiser de tudo, de tudo. Não importa a situação na qual você se encontra. Você pode estar casado, pode estar solteiro, pode já estar velho, pode estar novo, não interessa. Você sempre vai precisar lidar muito bem com esses três assuntos que eu quero falar hoje com você. Que é ódio das pessoas, falta de perdoar e o desespero em converter as pessoas. Por que eu quero falar dessas três coisas de uma vez? Porque eu tô vendo que são assuntos muito comuns em muitos e-mails que eu recebo, em muitas conversas, e isso atrapalha a vida de muita gente, isso atrapalha a sua vida. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, olha, gente do céu, eita, vai trazer mudança no teu modo de caminhar. Se você entendeu o que eu vou falar hoje, puxa vida. Elinéia, vem que dá um oi pra galera, a galera tá pedindo pra você dar um oi. Com essa cara de empregada? Não, bora, dá um oi aqui. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Oi. Gente, isso Oi. aqui é prova. Isso aqui é prova de que você não precisa ser bonito pra casar bem, viu? É só você orar bastante. No meu caso. Ele tá dizendo. Né? No caso dele, né, ela orou pouco. É por isso que ela se lascou. Ele tá dizendo, Chega, eu te amei muito. Tchau. Tô com cara de empregada, né? Some. Eu tava lavando louça. Você não pode dar carinho, fica se achando a dona da casa. Mas ela é. Gente, seguinte. Primeiro que eu quero falar com vocês é que o que eu vou falar hoje pra vocês não é um sentimento. Preste atenção. Perdoar não é um sentimento. Tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. Você está orando errado. Se você está orando para Deus te dar desejo de perdoar, para que Deus te dê vontade de perdoar, você está errando. Muitas vezes Deus não vai te dar. Muitas vezes você não vai sentir. Muitas vezes você não vai perdoar porque você está sentindo vontade de perdoar. Isso não acontece. Isso não acontece. Nós temos que ser maduros. Está na hora da gente tratar Jesus com maturidade. Eu não aguento mais crente criança. Uma das criancices do crente é fazer as coisas que Deus manda só se tiver com vontade. Gente, você acha que é assim? De verdade, você acha que é assim que funciona? Não é. Você não vai obedecer a Deus só quando você tem vontade. Sabe por quê? Porque se Deus manda nós nos humilharmos debaixo da mão dele, essa humilhação que nós temos que... Presta atenção. A humilhação que 1 Pedro 5,6 fala não é uma humilhação ruim. Não é para nós nos humilharmos, para nós nos envergonharmos diante do Senhor. Não é isso que ele está falando. O humilhar é tirar da nossa mão o controle. Depender de Deus, a submissão de Deus, não envolve concordância. Muitas coisas eu faço, muitas coisas eu obedeço sem estar com vontade. O cristão não faz o que ele tem vontade, ele faz aquilo que o Senhor tem vontade. Nós vamos agir de acordo com o que o Senhor nos manda. E o perdão, isso que eu vou te falar, vai mudar o teu entendimento. O perdão não é consequência de um desejo da sua parte, não. O perdão é uma decisão que você toma. Você toma a decisão e a partir do momento que você toma a decisão, aí o sentimento vem. E preste atenção, perdão não é porque a pessoa merece. Você tá achando que você tem que perdoar só porque a pessoa merece. Não. Sabe por que nós temos a dificuldade em perdoar? Porque nós queremos tomar as rédeas de juiz da situação. A gente quer ver a pessoa se ferrar, a gente quer ver a pessoa pagar. Então é impossível perdoar quando você, na verdade, está querendo ser o juiz da história.
E aí que entra de novo a humilhação debaixo do Senhor. Porque quando eu entendo que eu tenho que obedecer ao Senhor, eu também tenho que me entender que quem é o justo juiz é Ele. Tiago capítulo 1 diz, se eu não estiver errado no verso 20, que eu até falei, acho que antes de ontem, acho que é o 20. A ira do homem não resplandece, não opera a justiça de Deus. Eu quero mostrar para vocês um texto, que vocês vão entender a profundidade do perdão e depois eu vou falar para você que ainda está magoado com alguém. Vamos lá. É difícil esse assunto. Eu tô falando de algo que humanamente é impossível. Humanamente, perdão é impossível. Impossível. Você não vai perdoar uma pessoa que te fez mal. A carne não deixa. É impossível. Mas um coração tomado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele consegue. Porque o Espírito Santo nos faz realizar obras sobrenaturais, as quais nós não conseguiríamos sozinhos. Você sabe por que Jesus diz que ele fala assim, ó, quando eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês farão obras muito maiores do que as que eu fiz. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque Jesus está dizendo que você vai conseguir realizar coisas que humanamente você não conseguiria. Jesus está te chamando para fazer o sobrenatural. Você acha que o sobrenatural é curas? Você acha que o sobrenatural é orar e cair fogo do céu? Gente, o sobrenatural é Deus fazer um ser humano caído, pecador e falho agir como Jesus Cristo, que é santo, perfeito e maravilhoso. Esse é o milagre. O maior milagre é você ter sido convertido. O maior milagre é você ter sido transformado. Tem uma frase que eu amo, que um pastor disse uma vez, há muito tempo atrás eu li, mas ela é muito verdadeira. Ela diz assim: no céu eu vou ter três surpresas na glória. Preste atenção nisso. A primeira surpresa que eu vou ter na glória é que eu não vou encontrar gente que eu tinha certeza que ia estar lá. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é que eu vou encontrar gente que eu tinha certeza que não iria para lá. Essa é a segunda. E sabe qual é a terceira? Eu vou estar lá. Essa é a surpresa. Jesus permite que nós tenhamos reações sobrenaturais, porque o Espírito Santo no nosso coração nos influencia a isso. Eu sei que você está pensando, você está falando, Dani, mas você está dizendo que não é um sentimento. Agora você está dizendo que o Espírito Santo dá o sentimento? Sim, mas consequência de uma decisão. Você tem que decidir, você tem que querer, você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que tomar uma postura. Aí o Espírito Santo vem e faz o milagre. A Bíblia diz em Filipenses no capítulo 2, que Cristo realiza em nós o querer e o realizar. Só que esse querer não é ditatorial. Ele não te força a fazer. Ele te dá ele fala assim pra você, filho, você tem que perdoar. Ele está fazendo o querer. Aí você tem a opção de ouvir a voz do Espírito ou ouvir a voz da carne. Lembra de Gálatas 5? Que é aquela guerra entre a carne e o Espírito? Então, se você der ouvidos à sua carne, que deseja a morte, que deseja a vingança, que deseja o mal, aí você não vai perdoar. Mas se você der a voz ao Espírito, que diz para você, ei, se eu te perdoei, perdoe também. Aí você dando ouvido à voz do Espírito e tomando uma decisão, aí vem a capacidade de perdoar. Aí o ódio, ele é tirado. O Senhor tira com a mão esse ódio. O Espírito Santo derrama e lava. Lê comigo. Vamos ler. Mateus 18, 23. Olha que interessante. Mateus, capítulo 18. Vamos voltar só um pouquinho? Mateus 18, 21. Tá bom? Preste atenção aí. Beijo, pessoal de Uberlândia. Amo vocês. Eu já vou falar sobre isso, Laurita. Quero apagar o mal que me fizeram. A gente vai falar disso. Calma aí. O reino dos céus... Desculpa, eu falei que eu ia ler desde o 21. Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Pedro era engraçado, né? Ele fala, Senhor, 7 vezes já tá bom, né? Na 8ª eu posso dar um murro na boca dele. Mas Jesus fala, não é 7, Pedro, mas até 70 vezes 7, são 490. Eu dei risada de um post uma vez, se eu não me engano, é do padre Fábio Lindo de Melo. Ele postou assim, pelas minhas contas, já te perdoei 489 vezes, a sua batata tá assando. Eu ri pra caramba. Porque Jesus não tá dizendo o número exato, isso aqui é uma força de expressão.
490 vezes é um sentido assim, ó, e muitas vezes. É uma expressão de... É uma hipérbole, tá? Uma hipérbole de quantidade absurda. Você tem que perdoar. Por quê? Aí Jesus faz... Ele explica o porquê disso. Se você acha que esse assunto é superficial, você não faz ideia como não é. Lembra da oração chamada do Pai Nosso, Mateus capítulo 6? A oração que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, em uma das partes ele fala assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Então Jesus coloca que Deus me perdoa na mesma medida que eu perdoo. Gente, isso não te dá medo, não? Sabe por quê? Porque quando você não libera perdão para alguém, você está sendo injusto. Por que injusto? Porque o que você fez para Deus, meu Deus, o que você fez para Deus é muito maior do que o que qualquer pessoa tenha feito para você. Só aí já é para acabar qualquer dificuldade que nós tenhamos em perdoar. Porque se Deus perdoou você, que fez infinitamente mais para Deus do que alguém te fez, nós não temos o direito de não liberar perdão para alguém. E de novo, eu vou falar de novo. Humanamente impossible. Impossible. Se você está pensando com a sua mente carnal, você não vai conseguir. Eu preciso que você dê abertura para que o Espírito Santo de Deus te fale que é possível. Se você esperar ter vontade, ou se você esperar ter a sua justiça, você está na merda. Eu estou falando que você tem que clamar: Espírito Santo de Deus, me revele, me convença, me preencha, para que eu consiga ter esse entendimento. Aí vem. Então vamos lá, olha a parábola que Jesus conta. Mateus 18, 23. O reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que chamou os teus servos para prestar contas. Então preste atenção. O rei é uma figura de Deus. E ele chama os servos, que é uma figura do seu povo, nós. O rei, verso 24, começou a fazer as contas e lhe foi apresentado um servo que devia 10.000 talentos. Então preste atenção, eu vou dar nome para essas pessoas. Esse primeiro servo é o Zé, ok? Zé devia para Deus 10.000 talentos. Eu acho que você não tem ideia do que é 10.000 talentos. 10.000 talentos, de acordo com o dicionário bíblico, equivale a 350 toneladas de prata. Ou é 350, 300 porque toneladas é feminino, né? 350 toneladas de prata. Ó, eu vou fazer a conversão para prata hoje. Dá mais de 500 milhões de reais. Gente do céu. O Zé, que é o nome que eu dei para esse primeiro servo, devia para o rei, que é uma figura nossa devendo para Deus, 500 milhões de reais. Entre outras palavras, ele tinha uma dívida impagável. Não dava para pagar o que ele devia para o rei, não tinha como pagar. O que Jesus está querendo usar aqui, essa expressão, é para mostrar para eles que o Zé não tinha condição de pagar. Era uma dívida impagável para ele. Verso 25. Não tendo Zé como pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e os seus filhos e tudo que tinha fossem vendidos para tentar pagar essa dívida. Aí o que acontece? Verso 26. Então aquele servo, o Zé, se ajoelhou diante do Senhor, reverenciando, dizendo: tenha misericórdia, te pagarei o que devo. Olha só, o Senhor então, movido de compaixão, soltou-o. Só que o Senhor não soltou ele porque ele disse que ia pagar a dívida. Não, o Senhor soltou ele e perdoou-lhe a dívida. O cara tinha uma dívida de 500 milhões de reais. 10.000 talentos dá 350 toneladas de prata. Eu estou transformando com o valor da prata hoje, aproximadamente. 340 toneladas de prata. 340. Vocês não fazem ideia do que é isso. É muito peso. Um carro grande deve ter 2 toneladas. Um carro grande. Nós estamos falando do peso de 150 carros grandes. Mais até, né? 180 carros grandes. É um absurdo, não dá para se ter noção dessa quantidade de dinheiro. E o Senhor não disse para ele: ó, vai embora que você pode
pagar depois. Ele diz, vai embora que você não tem mais dívida nenhuma. Você não tem dívida nenhuma. Deus, o Senhor, perdoou a dívida do Zé. Saindo, porém, o Zé encontrou um dos seus conservos. Conservo significa que vocês dois são servos da mesma pessoa. Vocês são conservos. Então ele achou alguém que era servo do mesmo rei que ele. Isso aqui está falando de algo muito mais grave, porque aqui ele está falando de irmãos em Cristo. Dois irmãos que não se perdoam. Ele não está nem falando de ímpio. A Bíblia está falando de crentes aqui. Ele encontra um outro servo, um outro que servia ao mesmo rei. E falando, olha só. Saindo, porém, o Zé encontrou um dos seus conservos. Vou chamar de João, tá? Aí o João lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros dá mais ou menos 100 dias de trabalho. É praticamente um dinheiro por dia. Mais ou menos. Tô sendo bem arredondando as coisas aqui. Tá tipo a minha quarentena. Arredondando. A minha também. A sua também. Então ele encontra um outro cara que devia 100 dinheiros. Lembre-se, o rei havia perdoado dele 350 toneladas de prata. 500 milhões de reais. E ele encontrou um cara que devia para ele 100 dias de trabalho. Vamos arredondar aí o salário mínimo? 100 dias dá 3 meses e meio. O salário mínimo R$1.000. O cara devia R$4.000 para ele. Chutando alto. Então ele devia 500 milhões e foi perdoado. Aí ele encontrou um cara que devia 4 mil. 4 mil é 0,00001% da dívida que ele tinha. E olha o que a Bíblia diz. Que o Zé, quando ele encontrou o João, ele lançou mão do João, ou seja, pegou o João e sufocava-o, dizendo, paga o que você me deve. Primeiro comentário, o João devia pro Zé. O João devia. O Zé não está cobrando algo indevido. O João fez alguma coisa. O João era culpado. O João ele tinha feito algo pro Zé. Ele tinha machucado o Zé. Eu não estou falando de uma pessoa inocente. Eu estou falando de uma pessoa que devia. Então ele magoou de alguma forma o Zé. Perdi já o nome das pessoas. O João é o bonzinho, né? O João é o ferrado. Você botou nomes muito fáceis. Eu vou colocar A e B. A e B é mais fácil. Botar Emanuel, Elinéia. Não ia mudar nada. Sebastião. Não, mas João é o bonzinho. Já. Dionei Amado. Um beijo, meu querido. Então nós temos aqui uma figura de um cara que devia 100 dias de trabalho e um outro que devia 350 toneladas de prata. O rei perdoa o primeiro e esse cara se acha no direito de cobrar R$4.000 desse outro. Pega ele no pescoço e fala assim, paga o que me deve. Agora olha só o verso 29. Olha o verso 29. Então o seu companheiro, prostrando-lhe aos pés, não foi a mesma cena que ele fez ao rei? Ele não ajoelhou e pediu perdão pro rei? Esse cara se humilhou diante dele e falou assim, me perdoa, tenha misericórdia de mim que eu te pagarei o que eu devo. A mesma frase que Zé usou com o rei. A mesma cena. Olha como esse Zé é ruim. Que cara ruim, velho. Porque aí, olha o que ele fala no verso 30. Zé, porém, não quis perdoar-lhe. Antes, prendeu João na prisão até que João pagasse o que devia para Zé. Meu Deus do céu, que cara ingrato de uma figa. Vendo, pois, os outros conservos, o que estava acontecendo, correram e foram contar para o rei. E falaram, rei, lembra do Zé? Você perdoou o Zé de 500 milhões de reais. Ele prendeu o João, porque o João deve 4 mil para ele. A questão aqui não é a quantidade que um devia para o outro, mas é a diferença do tanto que um devia e o outro é muito infinitamente maior. E o rei perdoou primeiro.
E é louco, a cena que me irrita é que o Zé, ele ajoelhou e clamou misericórdia. E o rei, ele poderia, seria justo se ele falasse, ok, vai, mas você vai me pagar o que você deve. O rei não fez isso, o rei falou, vai e você não me deve mais nada. Eu perdoo a sua dívida. Quando ele encontra um outro cara que fez a mesma coisa, ele é incapaz de agir com aquele cara do mesmo modo que ele foi tratado pelo rei. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, eu vou ler. O texto é autoexplicativo. 32. Então, o rei chamou o Zé, que é o primeiro cara, à tua presença e disse-lhe, malvado, homem mau, homem ruim, você não deveria ter tido a mesma misericórdia que eu tive de ti, do teu companheiro? Indignado, olha essa palavra, indignado, o rei entregou este homem para ser atormentado. Verso 35. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do seu coração não perdoardes aos vossos irmãos as suas ofensas. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que Jesus está querendo ensinar aqui? A pessoa pode fazer para você a maior trairagem do mundo. A pessoa pode fazer para você a maior vagabundagem do mundo. Eu não estou falando que a pessoa ela não vai te fazer mal. Eu estou falando que a pessoa te fez mal. A pessoa te roubou, a pessoa te enganou, a pessoa te traiu. Eu não sei o que a pessoa te fez. E só um parênteses aqui no que eu vou falar. Perdoar não significa conviver. Olha o que eu vou te falar. Se eu perdoar alguém que me fez mal, eu vou perdoar porque a Bíblia manda eu perdoar, porque Deus me perdoou muito mais do que qualquer outra pessoa pode ter me magoado. E olha que muitas pessoas já me magoaram, já me enganaram. Agora, o que Deus está dizendo é o seguinte: se eu te perdoei, você também tem que perdoar. Mas em nenhum momento a Bíblia manda você voltar a conviver. E eu te aconselho, se uma pessoa te magoou e uma pessoa te traiu, se você não vê na vida dela uma mudança real de atitude, uma conversão real, então eu digo pra você, nunca mais dê intimidade pra essa pessoa. Você não pode deixar de estender a mão, você não pode tratar mal, você não pode deixar de ajudar e participar no que você puder. Você não faça isso, porque o Espírito Santo que habita em ti nos ensina a dar outra face. Mas você não tem nenhuma ordem bíblica para você voltar a conviver e dar intimidade para aquela pessoa. Você não precisa fazer isso, tá? Eu estou dizendo isso para que você não atrele o perdão com a necessidade de intimidade. Isso a Bíblia não diz. O que eu estou falando para você é tirar do teu coração, a partir dessa decisão que você vai tomar hoje, se tirar do teu coração esse veneno. O ódio faz mal para quem sente. O ódio não faz mal pro alvo do ódio. O ódio faz mal só para você. A pessoa às vezes ela te faz um mal e ela tá lá bem. E você fica aí com raiva, morrendo? Meu filho, minha filha, você é idiota? A pessoa te fez mal. Você vai ficar guardando a raiva e você vai ficar se ferrando? Você vai acumular o trauma na sua vida? Sabe quem que você está parecendo, meu amado? Você está parecendo o paralítico de Betesda. Hoje é pregação de cajadada e eu não estou nem aí porque o pai corrige o filho que ama. Em João no capítulo 5, Jesus encontra um cara paralítico. E esse cara, quando Jesus encontra ele, Jesus sabia da situação desse cara. Fazia já 38 anos, que esse cara, ele estava paralítico. E a Bíblia diz que Jesus sabia da situação dele. Então, quando você chega diante de Deus com ódio de que uma pessoa te fez, você não precisa ficar falando para Deus o que aconteceu, ele já sabe. Ai, pai, estou com muito ódio porque fulano me fez mal. Ai, pai, ele me fez mal. Aí sabe o que acontece? Você cresce baseando a sua identidade como resposta do trauma que te fizeram. Isso é muito chato, isso é insuportável. Aí você cresce uma pessoa que fere. Pessoas feridas que não são tratadas ferem. Mas pessoas feridas que são tratadas por Jesus curam. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você foi muito ferida ou muito ferido por alguém, hoje Jesus é poderoso para tirar de você
tirar de você esse sentimento de ódio e colocar em você um sentimento de compaixão. Eu já vou falar sobre isso, mas eu quero primeiro que você entenda uma coisa. Você precisa querer, você precisa decidir, você precisa ouvir a voz do Espírito e decidir. Como assim? Quando Jesus chega para esse paralítico, lá em João 5, e ele fala para o homem, levanta e anda. Aquele cara, ele não diz para Jesus, ok, ele não diz. O que ele fica fazendo? Ele fica dando desculpas. Ele fica dando justificativas. Ele fala assim, mas ninguém me leva pro poço, mas ninguém me levanta, eu estou paralítico, quando o anjo toca lá na água, eu não consigo chegar, ninguém me leva. Jesus perguntou isso? Em algum momento você vê Jesus perguntando o que tinha acontecido com ele? Você acha que Jesus é convencido pelo seu drama? Você pode estar pensando assim, você é um insensível, porque você não sabe o que aconteceu comigo. Não sei mesmo. Mas Jesus sabe, e a cruz é poderosa o suficiente para te curar de qualquer coisa que você tenha passado. Eu não estou menosprezando a tua dor. Você pode ter sido uma pessoa abusada sexualmente, o que é terrível. Eu não estou menosprezando o teu abuso. Mas você também não pode colocar, superlativizar, não sei como é, esqueci como é que fala a palavra. Jesus, quando você dá um valor maior do que a coisa tem. O contrário de menosprezar. Me odeio quando eu sou burro. Contrário de menosprezar. Relativizar. Opostas. Engrandecer, enaltecer. Não, alguém vai falar aí a palavra depois que eu tô querendo. Eu esqueci agora. Superlativo, né? É, um superlativo. Você que tá aumentando demais o teu trauma. Você que tá colocando ele num patamar que ele não tem. Superestimar. Obrigado, Érica. Era isso que eu queria lembrar. Você pode estar falando assim, você está menosprezando a minha dor. Não, é você que está superestimando ela. A cruz é o suficiente. Jesus é o suficiente. O sangue de Jesus derramado é o suficiente para que você tome uma postura hoje e você não seja o paralítico que fica justificando as suas atitudes pelo que fizeram a você. Eu não vou fazer mal porque me fizeram também. Eu não vou perdoar porque me maltrataram. Me fizeram maldade, agora eu devolvo maldade com todo mundo. Você é uma pessoa que fere, você quer ferir. Você foi ferido, então você quer ferir. Você está sendo exatamente o paralítico de Betesda. Se alguém te abusou, se alguém te traiu, se alguém te enganou, é tipo pessoa que fala assim, eu não consigo ir pra igreja. Por quê? Porque eu fui numa igreja e a pessoa me magoou. Gente, você vai julgar o jardim todo porque uma rosa feriu o teu dedo? Sabe, vocês, de novo, supervalorizam, superestimam aquilo que não deve ser. Traga, se você quer superestimar algo, faça isso com a cruz, meu Deus do céu. Faça isso com o Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso para te curar e te levantar de qualquer situação. Porque tá faltando você olhar para o tanto que você foi perdoado. É isso que você não está entendendo. Você está achando que o que a pessoa te fez é muito grande. Grande é o que você fez para Jesus. Os pecados. Jesus morreu por você. Jesus te ama. E quantas vezes você não traiu Jesus? Quantas? Fala para mim, quantas vezes você já não traiu Jesus? Sabe o que é interessante? Se Deus chegasse para mim antes de eu casar com a Eli e falasse assim, Dani, você quer casar com a Eli? Eu falo, quero, Senhor. Mas Dani, ela vai te trair 135 vezes. Aí, você acha que eu teria casado com ela? Com certeza não. Ele já sabe, se ela me trair uma vez, Deus me livre. A palavra diz que Deus é poderoso para restaurar, enfim, eu sei. Mas Deus me livre, eu mando ela embora. Traição é um absurdo. Eu, enfim, não quero falar sobre isso porque isso não vai acontecer em nome de Jesus. Nem de nenhuma das duas partes. Mas se Deus chegasse pra mim e falasse pra mim, ela vai te trair 175 vezes, você mesmo assim quer casar com ela? Eu ia falar, claro que não. Só que quando Jesus chama você, quando Jesus perdoa você, quando Jesus habita em você, ele já sabia que você iria traí-lo muitas vezes. Muitas vezes. Toda vez que você peca, você trai. Toda vez que você comete um pecado, você está traindo o amor de Jesus que te chamou. E aí Deus te perdoa. E aí Deus tem misericórdia. E aí Deus insiste. E aí Deus continua te amando. E você não quer perdoar o que a pessoa te fez. É exatamente a atitude do servo mau de Mateus 18. Então veja bem, eu não estou cobrando que você tenha o sentimento a partir de agora. Isso eu não posso falar e nem fazer. Não tem como brotar sentimentos.
Mas o que eu tô aqui é para te influenciar e incentivar a tomar a postura certa a partir de hoje. A partir de hoje você não é mais o paralítico do tanque de Betesda, que quando é chamado por Jesus fica dando justificativas. Jesus está te chamando para liberar perdão, Jesus está te chamando para perdoar, Jesus está te chamando hoje para te livrar desse peso. O ódio é como se você pegasse um espinho e você ficasse apertando na mão o espinho, esperando que a pessoa que te fez mal pagasse. É só você que está se machucando. Hoje é o dia de você tomar uma postura. Hoje é o dia de você falar: Senhor, o pastor Dani tá certo, sua palavra tá certa. Senhor, eu tô agindo errado. Eu quero, hoje, a partir de hoje, eu quero liberar perdão sobre aquela pessoa que me fez mal. Eu quero, Senhor, me ajuda a caminhar nesse caminho de perdão. Tira de mim esse ódio. Eu não quero mais sentir, eu não quero mais ser escravo dos meus sentimentos. Não quero mais justificar as minhas atitudes porque me fizeram mal. Eu não quero. Porque a pessoa, quando ela tem autocomiseração demais, ela passa a ser insensível com os outros e ela acha que ela está certa em ser insensível porque ela está justificando com a maldade que fizeram com ela. Afinal de contas, me fizeram mal, então eu posso fazer mal para os outros também. Não, querido, você não pode, porque Jesus Cristo não te chamou para isso. Jesus te chamou para reinar. Reinar em vida. Não é só reinar lá na glória, é reinar já em vida. Reinar sobre o quê? Em primeiro lugar, sobre os pecados, desejos e os seus sentimentos. Você vai reinar. Sabe o que é interessante? Eu quero que você lembre comigo do verso 34 de Lucas 23. Otto, meu querido, que bom que você está aí. Um beijo para você. Otto e Priscila, amo vocês. O perdoar não é esquecer. Olha exatamente o que o Pedro falou. O perdoar não é esquecer. O perdoar é aquela dor não te machuca mais. Olha que interessante, vou te contar uma história e eu vou aplicar aqui no texto e vai fazer muito sentido para a sua vida. Eu fui uma vez pregar numa igreja e quando acabou o culto, eu estava falando sobre... eu não lembro exatamente qual era o assunto, pra falar a verdade, não me lembro. Só que aí chegou uma moça e falou, na hora que eu estava indo embora, eu já estava indo para casa, cansado, com fome, e aí chegou uma moça e falou assim: pastor, você pode conversar com uma menina que não para de chorar? Aí eu falei: posso. Quem que é? Aí ele me mostrou. Era uma criança de 9 anos de idade. Preste atenção nessa história, isso que vai marcar você. A menina chegou e ela chorava. Quando eu cheguei, ela chorava tanto que eu nem falei, eu só dei um abraço nela. Aí ela deitou a cabecinha assim no meu peito, chorou. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: pastor, 9 anos de idade, uma belezinha, lindinha menina, pequenininha. Ela: pastor, eu não consigo me esquecer de uma cena que eu vi. Eu falei: o que cena que você viu? O meu pai morrendo enforcado. Eu falei: o quê? O pai brigou com a mãe e o pai era usuário de drogas. E o pai saiu de casa brigando com a mãe e aí ele saiu correndo, amarrou a corda na árvore, amarrou no pescoço e pulou. A menina, na época, tinha 6, 7 aninhos, ela viu a cena, ela correu e tentou segurar as pernas do pai, ela não tinha força para isso. E o pai morreu estrebuchando na frente dela. E ela dizendo para mim que todos os dias ela ia dormir e uma voz vinha falar para ela que que ela foi a culpada do pai ter morrido porque ela não conseguiu segurar ele. Gente, imagina a cabeça de uma criança de 9 anos de idade carregar esse trauma desde os 6, a mãe totalmente ausente, uma irresponsável, e a menina, nem sei quem criava a menina, pra falar a verdade, só não fiquei tão preocupado porque ela estava bem alimentada e bem vestida, ela estava bem gordinha e bem vestida, então não era uma menina com condição social ruim, não, né? Mas na hora que ela começou a contar isso, meu coração, gente, ficava chorando, porque eu falei: o que eu vou falar pra ela? E ela falava assim: pastor, eu só queria esquecer aquela cena, eu só queria esquecer. Só que em nenhum momento a Bíblia diz que a gente vai orar e Deus vai nos dar amnésia. Em nenhum momento. Isso não é real. Eu não posso prometer isso para vocês. Vocês vão esquecer do que aconteceu. Eu não posso prometer isso. A Bíblia não diz que Deus apaga a sua memória. Deus não é aquele negócio do Homens de Preto. Sabe aquela luz que pisca, aquele flash e a pessoa esquece? O Espírito Santo não é isso. E o Senhor me dá uma tática para falar com ela. Jesus, me dá uma tática, por favor. Na hora que eu abri os olhos, a perna dela tinha uma cicatriz bem na canela, uma cicatriz de corte na canela.
uma cicatriz já antiga, né? Eu via que era um machucado antigo. E eu falei pra ela, aquela machucada na perna, eu falei, o que foi isso aqui? Aí ela mostrei a cicatriz pra ela. Ela falou assim, ela parou de chorar até, limpou o zoinho assim, né? Falou, pastor, é que eu gosto muito de jogar futebol. E essa cicatriz é que teve um dia que tava tendo um campeonato na minha escola e eu fui fazer o gol e eu chutei a bola, fiz o gol e chutei a trave. Aí ela chutou a trave, abriu assim a canela, né? Fez um corte. Ela tomou ponto e tal. Só que foi, olha como Deus é maravilhoso. Quando ela me contou que a cicatriz era o machucado, né? Foi o gol que ela fez na final do campeonato. Eu falei pra ela assim, essa cicatriz dói? Ela falou, não. Falei, mas você lembra da dor do dia? Ela falou, lembro. Mas quando você olha essa cicatriz, o que você lembra? Da dor ou do gol que você fez? Ela falou assim, do gol que eu fiz. Porque meu time ganhou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá vendo, minha amada? Deus, ele pega a nossa ferida e ele transforma numa cicatriz. Aquela cicatriz não some. Mas você tira da cicatriz ou a lembrança da dor ou a lembrança de que Jesus venceu com você, reinou em vida. Você, minha querida, hoje, Deus quer curar você, sabe por quê? Para que você cure muitas amigas suas que também perderam os pais. Você sendo curada, você vai curar elas. A lembrança que você vai ter, a lembrança que você tem do seu pai morrendo, é exatamente a lembrança da cicatriz da sua perna. Você não vai lembrar da dor, você vai lembrar da vitória. Você vai lembrar que Cristo não deixou a depressão te matar. Cristo não deixou o desespero te matar. A acusação do diabo não vai te matar. Gente, o olho da menina começou a brilhar. E ela falou assim, eu vou poder ajudar quem estiver passando as mesmas coisas que eu? Falei, vai. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, que com a mesma consolação que você foi consolado, você vai consolar as pessoas que estiverem passando pela mesma tribulação que você estava. Então, por que eu estou falando isso? Porque aquele acontecimento, você pode tratá-lo como uma lembrança que dói, ou uma lembrança de que você não foi derrotado. Você não foi derrotada. O diabo se levantou, a vida tentou te matar, o mundo tentou te matar, o diabo e o universo tentaram te matar. Tentaram te parar, mas você não parou. Deus não te abandonou, você está de pé e Ele te chamou para reinar, vencer, ser curado e curar. É para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ficar paralítico para sempre. Você não foi chamado para ficar lá no tanque dando desculpas e justificativas pelos que te fizeram. Você foi chamado para vencer, vencer em Jesus Cristo. Isso aqui não é pregação triunfalista, não. Isso aqui é promessa do Evangelho. O Evangelho de Deus restaura pessoas. O Evangelho não é um band-aid sobre as feridas. O Evangelho é novo nascimento. Você nasce de novo. Ele faz tudo novo. As coisas velhas se passaram. E aquilo que era morte passa a ser instrumento de cura na sua vida. Meu Deus do céu. Jesus é incrível demais. Agora eu quero falar sobre uma coisa para mudar o teu entendimento. Tá? Eu quero que você entenda uma coisa. A pessoa que te faz mal, na grande maioria das vezes, para não dizer em todas, nossa, meu nariz está coçando, para não dizer em todas, a pessoa está sendo instrumento do diabo e ela pode não estar sabendo disso. Quero que você preste atenção no que o nosso Senhor Jesus fala quando ele estava na cruz. No momento em que ele estava na cruz, e ele estava sendo esbofeteado, ele estava sendo crucificado, ele estava sendo cuspido, ele estava sendo zombado. Jesus estava pelado, exposto. As pessoas estavam zombando, cuspindo, provocando. E ele, o criador de todas as coisas. Jesus, ele criou as próprias pessoas que estavam zombando dele. Jesus criou a própria madeira que estava sustentando ele. Jesus criou o próprio ferro que estava ferindo as mãos dele. É louco isso demais. E naquele momento Jesus, ele olha para aquelas pessoas e ele tinha todo o direito do mundo de ter ódio delas. E Jesus fala, Senhor, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Eles não sabem. A pessoa só age com maldade porque ela não é íntima do Espírito Santo, ela não conhece a Jesus do jeito que ela deveria. Aquela pessoa, ela é ruim, ela é má, porque ela é escrava do diabo, ela ainda é escrava.
ela ainda está presa, ela está presa sem saber que está presa. Ela acha que ela é livre, mas as atitudes dela são controladas, o diabo influencia a mente dela. Sabe o dia que eu entendi isso? Eu já contei essa história várias vezes para Eli, mas pode ser que você nunca tenha ouvido. Eu estava uma vez na fábrica e eu trabalhava dentro de um cubículo que as paredes eram de vidro. Então eu via do lado de fora, mas eu não ouvia nada. Ele era fechado para som. E eu trabalhava numa sala que tinha 3 meninas trabalhando junto comigo. E eu falava muito de Jesus lá para elas. Tinha 2 que ouviam e tinha uma que detestava. Aquela moça era totalmente apartada do Senhor. Ela servia, enfim, outros deuses e magia negra, etc. E aí foi interessante porque eu tava um dia falando de Jesus lá e um cara veio na janela e começou a bater, tentando falar comigo com gestos, né? E eu não entendi o que ele falando e ele batendo, e não sei o que, batendo. Algum estresse estava acontecendo. Mas isso foi coisa de tipo 5 segundos. A moça, que não gostava de mim, levantou com ódio, começou a me xingar. Vai lá ver, fica aqui atrapalhando e não sei o que, levanta e vai lá ver, mas que saco, que barulheira, não faz barulho, tô trabalhando. Falei, calma minha filha, você tá louca? Calma. Eu vou lá falar com ele, não precisa desse estresse. Gente, a orelha dela ficou vermelha de raiva. Sabe quando a pessoa tá com ódio? Aí eu tive um pensamento na hora, eu falei assim, ela vai falar mal de mim. Ela vai falar mal de mim. Aí eu peguei e coloquei o celular gravando embaixo de uma folha sulfite. Coloquei embaixo e deixei o celular gravando o áudio, né? Fui lá falar com o cara, resolvi o problema. Quando eu voltei, tava um silêncio na sala. E aí, gente, isso é real, isso aconteceu comigo. Eu peguei o fone, coloquei no ouvido e coloquei um play pra ouvir o que eles tinham falado quando eu saí. E não deu outra. Quando eu saí, tava lá a voz dela de fundo, falando assim, eu não aguento esse menino. Ele é insuportável, ele se acha e não sei o que. Aí ela virou e falou assim, o pior é vocês ficarem ouvindo essas coisas de Jesus que ele fala. Nossa, gente, a hora que ela falou de Jesus, porque quer me acusar, problema dela. Eu nunca sofri com a acusação dos outros, porque o meu juiz é o Senhor. A acusação das pessoas é um tribunal que não absolve e nem condena. O tribunal da acusação das pessoas não serve de nada. O que importa é a opinião de Deus sobre mim. Aí eu levantei pra brigar com ela. Gente, eu levantei. A cena foi essa. A hora que ela falou, não, porque vocês ficam ouvindo essas besteiras que ele fala de Jesus. Nossa, gente, a hora que ela falou isso, eu fiquei com tanto ódio. Que eu tirei o fone, eu pus as 2 mãos na mesa, eu falei, agora eu vou arregaçar essa mulher. No que eu levantei, naquela mesma hora, eu senti um peso nas minhas costas. Como se fosse uma mão apertando e falando, senta. Aí eu, opa! E aí vem sabe aquela voz do Espírito? A sua briga não é com ela. A sua briga é com quem está usando ela. Gente do céu. Eu levei uma lição de vida naquele dia. Porque às vezes a gente tem ódio do nosso irmão. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A sua briga não é com a pessoa que te fez mal. A sua briga é com o ser maldito que contaminou a carne e a mente dessa pessoa que te fez mal. É culpa do pecado. Se não fosse o pecado, nós não trataríamos mal uns aos outros. A tua luta não é contra o teu pai, a tua luta não é contra a tua mãe, a tua luta não é contra o teu esposo, teu filho, teu cunhado, tua sogra. A sua briga não é com eles. A sua luta é contra o ser maldito que quer entrar no relacionamento de vocês, porque Satanás ele quer ver o barco pegar fogo. Satanás ele não suporta perdão, porque o perdão quebra todo o plano do diabo. Quando há perdão, o plano dele vai por água abaixo. Então ele quer ver o parquinho pegar fogo. E eu vou te ensinar uma coisa, e você vai guardar esse ensino pro resto da sua vida. Quando Satanás quer te vencer, ele quer te trazer para o ambiente que ele tem experiência. Sabe por que eu não aconselho você a discutir com gente idiota? Porque a pessoa idiota, ela só sabe ser idiota. Só sabe ser estúpida e burra. Então ela vai usar argumentos estúpidos, burros e idiotas. Ele vai te trazer para o nível dele. Você vai ter que discutir no nível dele. E se você discutir no nível dele, você vai perder, porque ele é experiente em ser idiota.
Satanás faz isso. Se Satanás quer te quebrar, ele vai fazer você ir para a carne. Porque se você descer para o nível da carne, na carne ele é especialista. E aí você vai perder a guerra. Eu gosto demais do exemplo da águia e da cobra. Esse exemplo é fenomenal. A águia é um animal poderosíssimo no ar. Mas se a águia vai para a terra, ela é toda desengonçada, ela não sabe andar direito, as garras dela são muito grandes, ela não tem muita firmeza para andar. Se você olhar uma águia andando, ela é toda torta, assim, ela parece eu quando acorda, todo travado. A cobra pega a águia no chão, a cobra é rasteira, ela é ligeira, ela dá o bote e a águia não consegue escapar. Então o que a águia faz? A águia vem voando, pega a cobra com a garra e leva a cobra lá para cima. E lá no ar, que é o ambiente de guerra da águia, ela solta. E a cobra cai e a queda da cobra mata ela. Então você quer vencer as suas guerras contra as pessoas que estão te fazendo mal? Traga essa luta para as regiões espirituais. Leva para as alturas, leva para onde estão as águias. O lugar das águias é nos ares. A nossa guerra... Delícia! Delícia! Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Era um pernilongo maldito. Traga as suas guerras para as regiões celestiais, onde Satanás não tem nenhuma capacidade. Ele não vai vencer as guerras espiritualmente falando, ele não vence. Mas se você descer para o nível da carne, para o nível do ódio, para o nível da briga, para o nível da contenda, para o nível da resposta grossa, você vai perder, porque ele é experiente naquilo que ele faz. Então a palavra que eu quero trazer para vocês hoje era essa. Eu quero orar com vocês. Eu poderia falar muito mais coisas, mas já está ótimo. Foram 45 minutos já. Eu quero te mostrar então o que eu queria te mostrar hoje. Primeiro, que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Segundo, que você não perdoa a pessoa porque ela merece. Você perdoa a pessoa porque você foi muito mais perdoado por Deus. Então não tem outra opção. Liberar perdão não é opcional, ok? Você não perdoa porque a pessoa merece. Não faz isso. Isso está errado. Esse pensamento de meritocracia não funciona. Porque a salvação é pela graça. Você não foi salvo porque você merece. Logo, você não perdoa as pessoas porque elas merecem. Tira isso da sua vida. Outra coisa, perdão não é necessário ter convivência. Não é. Quarta, enfim, sei lá que ordem que eu tô, mas quarto, você só vai vencer se você trouxer a sua briga para as regiões celestiais. Ficar discutindo na carne, se você perceber que o negócio foi para a carne, pare de discutir. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta para muitas intrigas. Em muitas contendas, a melhor resposta é o silêncio. Fique quieto, vai orar, depois você volta para resolver, você vai ver que a situação é outra. Deus muda o ambiente. E eu quero terminar ensinando uma coisa para vocês também preciosa, que está em Mateus capítulo 18. E grave isso para você. Nós estamos acostumados com um perdão. Assim, eu só vou perdoar se a pessoa que me fez mal vier me pedir perdão. Não é o que Jesus ensina. Em Mateus 18, Jesus ensina o seguinte: se alguém pecar contra ti, vai você diante da pessoa e fala para a pessoa: você me fez mal, mas eu te perdoo. Aí a Bíblia ensina que se aquela pessoa não perdoar você, ou se não resolver, você chama mais uma e vai com as duas. Fala: olha, eu estou aqui com essa pessoa porque eu quero resolver essa nossa situação. Eu quero resolver essa situação. Aí a Bíblia diz que se essa pessoa não quiser resolver, você faz o quê? Você traz para a igreja. E a igreja vai tratar essa situação. E aí se a pessoa mesmo assim não quiser resolver, aí a Bíblia diz: trate-o como um descrente. Não diz para expulsar ele da igreja. Eu já vi gente usando esse texto para dizer para expulsar da igreja. Não diz. Mas diz o seguinte: para não tratar como crente. Entender que ainda não se converteu. Se a pessoa não liberou perdão, ela ainda não se converteu. Ela precisa ainda conhecer o Espírito Santo. Só que um conselho para mim, para mim e para você. Entenda que as pessoas, elas às vezes têm tempos, tá? Então às vezes você fez uma maldade para alguém, e aquela pessoa tá com raiva. Espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho, deixa a pessoa baixar um pouco, mas não deixa o sol se pôr sobre a ira. Efésios 4, ele diz assim: você não vai
chegar na hora que a pessoa tá com raiva porque não vai dar certo, e você também não vai deixar muito tempo passar para não criar um negócio chamado raiz de amargura. A raiz de amargura é um assunto mal resolvido. Se esse assunto não é bem resolvido, esse assunto vai criando raízes, e esse assunto vai criando raízes, e Satanás vai colocando cocô na cabeça das pessoas, e aquilo que era muito bobo se torna um pandemônio que fica insuportável de resolver. Então, ore ao Senhor, não enrole, busque a pessoa que você magoou e fala, olha, eu te magoei e me arrependo. Ou, se a pessoa te magoou, você chega para ela e fala, olha, você me magoou, mas eu te perdoo. Não deixe Satanás vencê-los. A Bíblia diz isso em 2 Coríntios capítulo 2, que Satanás nos vence quando nós não liberamos perdão. Eu vou falar para vocês um testemunho meu e dele. A gente estava uma vez no Rio de Janeiro e uma menina ficou possessa. A menina ficou possessa, a gente foi orar por ela e o diabo não saía, cara. Não saía. A gente mandava sair, não saía. Mandava sair, não saía. Sabe o que era? Ódio do pai. Ela tinha ódio do pai dela. E aí quando a gente finalmente conseguiu mandar o capeta embora, foi conversar com a menina, ela tinha ódio do pai. Ela não liberava perdão. Então a falta da liberação do perdão trouxe uma raiz de amargura tão forte no coração da menina que ela foi vencida pelo ódio. Ela foi vencida e ela deu brechas para Satanás agir na vida dela. Então às vezes você pode ser uma pessoa que ama Jesus, serve a Jesus, busca Jesus, mas você tem um ódio tão grande no coração por alguém, tá tão mal resolvida essa situação, que Satanás vai te vencer. Você não vai viver a prosperidade espiritual, emocional, social, financeira que o Senhor tem para você, porque você não conseguiu liberar esse perdão. E hoje é o dia de começar a partir da sua decisão pessoal. Eu decido, Senhor, a partir de hoje eu vou controlar e vencer no teu nome esse ódio e esse sentimento. A pessoa me fez mal, não vou mais ter ódio dela. É Satanás que usou ela. Ela precisa conhecer Jesus. Quando você pensa que a pessoa precisa conhecer Jesus, você passa a ter dó. Eu faço isso. Essa é uma tática minha. Quando uma pessoa, por exemplo, me corta na rua, o carro, e ele faz alguma barbeiragem muito feia, e eu fico com ódio, a primeira coisa que eu penso, quando eu tenho vontade de xingar, e olha que eu tenho, ele nem sabe disso, mas quando eu tenho vontade de brigar, eu penso, esse cara precisa conhecer Jesus. Ele precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, ele precisa ser mais amigo de Jesus. Me dá dó. Eu passo a ter dó. É muito louco. Você passa a ter dó da pessoa que te fez mal. Eu vou postar no YouTube, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou postar amanhã no YouTube. Hoje eu vou postar o vídeo de ontem, o do medo da morte. Hoje, que é a ensino sobre o perdão, eu vou postar amanhã. Eu ia falar sobre converter as pessoas que ainda não querem, mas não deu tempo. E deixa eu dar um conselho para a sua saúde mental antes de eu terminar aqui. Conselho para a sua saúde mental. Se tem alguma pessoa que você ama, mas que te faz muito mal, a pessoa te faz mal, você ama, mas ela te faz muito mal, sai de perto, ok? Não é pecado. Eu não estou dizendo para você negar ajuda quando ela pedir, não estou falando isso, mas não conviva. Se for possível, não conviva. Sabe uma coisa que eu não entendo, que eu acho que é masoquismo da sua parte? É você seguir pessoas, você acompanhar pessoas na internet que só te fazem mal. Por que você segue? Por que você fica lendo o que aquela pessoa posta? Só para passar raiva? Você gosta de passar raiva? Você tem problemas? Tira o seguir. O Facebook e o Instagram tem uma opção chamada não seguir. E outra melhor ainda que chama desfazer amizade. O problema é que a desfazer amizade, a pessoa vai saber que você desfez a amizade e pode pegar malzinho contigo. Tira o seguir. Nossa, o que tem de gente que eu não sigo? Eu sou amigo no Facebook, mas não sigo. Porque não me interessa o que a pessoa fala. No que for possível, não para de ver, meu Deus, tem tanta coisa, tem tanto livro da Bíblia pra você ler, tem tantas pessoas que querem ouvir o que você tem pra falar, tem tantas pessoas que te amam e que querem ter comunhão contigo, e você fica aí colocando só o que não te interessa. Isso é curiosidade, demais. Quem é curioso demais, o gato que é curioso demais morre, você sabe dessa? Quem é curioso demais morre. Então, se não for possível, como está perguntando o Nil, se não for possível, aí você vai clamar ao Senhor sabedoria para você saber qual é o seu limite do que você pode fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples.
Dia que eu tô muito chato, ou dia que ele, né, tá muito chata, e eu percebo que ela não tá num dia hormonalmente muito bem, ou ela percebe que eu não tô num dia hormonalmente muito bem, eu não vou encher o saco dela aquele dia. Eu não vou mexer com ela. Vou falar o básico, o necessário, mas amanhã volta a convivência normal. Eu não vou ficar insistindo naquilo que não traz resultados. Insistir no que não traz resultados é perda de tempo. É cansativo. Então, a Vivian tá falando, e se for a sogra? É perigoso você perguntar isso, porque se seu marido ver, ele vai saber que você tem problema com a mãe dele, né? Enfim, esse é o tipo de pergunta mais no privado. Mas, ô Vivian, ame no que for possível, tá? Não vá além. Não precisa abrir sua intimidade, você não precisa contar seus segredos mais íntimos, você não precisa. Mas conviva no que você puder. A hora que ela começar a encher a paciência, como eu falei, sai de perto, vai orar, não fica respondendo. A resposta é alimentar o diabo. O diabo ele quer ver fogo, ele quer que você jogue palha. Vai jogando palha, porque ele quer ver explodir. Você já sabe, pelo amor de Deus. Amo vocês. Vamos orar, gente? Vamos orar porque não dá pra responder todas as perguntas. Eu tenho 3 minutos para terminar. Ignorar não é errado. Errado é você não tratar com amor quando é necessário. A Dani tá perguntando. Você perdoou e a pessoa não mudou. Paty, o perdão não depende da pessoa. O perdão é um negócio seu. Se a pessoa não mudou, é problema dela. Você fez a sua parte, você perdoou, você está com as mãos limpas. Se ela é maldosa, é problema dela. Ela que vai responder para Deus. Você não vai salvar. Gente, vocês não são responsáveis pela salvação das pessoas. O perdão é pra vocês, o perdão não é pra pessoa não. Você acha que você vai perdoar pra fazer bem pro outro? Você vai perdoar pra fazer bem pra você. Perdão é coisa de gente inteligente, é pra você viver bem. Você que fica aí sofrendo de ódio. Se a pessoa não vai mudar, azar dela, ore por ela, mas se ela não crer, vai pro inferno. Você vai fazer o quê? Você é Jesus na vida dela? Você é o Espírito Santo? Você resgata? Você não faz isso. Então, perdão faz bem pra quem perdoa, não é pra quem foi perdoado. A não ser que seja aquela pessoa que vem confessar pra você que te fez uma maldade. Aí você não tem o direito de falar, não te perdoo, estou com ódio. Não. Aí você vai perdoar, liberar perdão e você vai ver o bálsamo, o refrigério que Jesus vai trazer na sua vida. Tá bom, gente? Eu quero orar, quero terminar, porque eu quero deitar ali com a minha esposinha bonitinha pra gente assistir um filminho. Senhor, eu quero te clamar, Pai, hoje. Antes, Pai, eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, o Senhor insiste conosco, o Senhor trouxe esse ensino hoje poderoso para as nossas vidas, Pai. Tenho certeza, Senhor, que Satanás está irado comigo e eu quero que ele se lasque, porque em muitas pessoas aqui ele tinha encontrado uma brecha e hoje a sua palavra trouxe a luz necessária para dissipar essas trevas, Pai. Eu creio nisso. Eu creio, Pai, eu quero te pedir que o Senhor tire da vida deles, Pai, e da minha também, as justificativas, Pai. Justificar que a pessoa não deve ser perdoada, mas a pessoa não mudou, mas a pessoa não sei o que, isso não é um problema nosso, isso a gente entrega nas suas mãos, o Senhor, a sua justiça que vai operar, não é a minha não. A minha parte, nossa parte, Senhor, é tomar essa postura e essa decisão de falar, eu quero perdoar. Eu quero tirar de mim esse peso, eu quero tirar de mim esse trauma, essa bagagem insuportável, é insuportável. Eu quero viver, Pai, a vida plena que o Senhor promete. E esse ódio e essa falta de perdão servem de bloqueio. Eu não consigo ver a tua luz plenamente porque tem esse bloqueio na frente. As pessoas não conseguem viver o seu amor na plenitude, a sua paz na plenitude porque tem esse espinho na carne que é essa falta de perdão. É como uma pedra num sapato da nossa caminhada. Pode ser a caminhada mais agradável, com as paisagens mais lindas. Essa pedrinha incomoda, tá ali incomodando e ferindo. E se não for bem tratado, inflama. E se não for bem tratado, morre por causa de uma ferida dessa. Então, Pai, hoje é o dia. Hoje é o dia dessas pessoas tomarem uma postura. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, é um clamor a Ti agora. E essas pessoas que tomaram essa postura de falar, eu quero a partir de hoje mudar os meus sentimentos, eu quero ser Senhor dos meus sentimentos, não quero mais ser escravo, que em nome de Jesus, o Senhor hoje, Espírito Santo de Deus, entre no coração delas e faça essa mudança sobrenatural. Eu creio que é possível. Eu repreendo aqui e eu rejeito aqui e eu expulso em nome de Jesus todo laço de ódio que Satanás tem amarrado o coração dos seus servos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã está no YouTube, gente. Amo vocês. Quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu até agora. Um beijo especial pro meu pai e pra minha mãe.
Amo demais. Beijo pra Lucinéia. Beijo pro Robson. Se alguém fez alguma pergunta que eu não consegui ouvir, me perdoem. Ler, no caso. Manda uma mensagem pra mim. daniel.saad@uol.com.br. Tenho mais 20 segundos. Amo vocês. Deus, ele é poderoso para transformar a vida de vocês. Creia nisso. Deus quer fazer vocês viverem os melhores dias das vidas de vocês. Ele é Efésios capítulo 3, verso 20. Efésios 3, 20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele já tem feito. Ele é poderoso. Amo vocês.